E aí, galera, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso espaço aqui no Lex Educacional. Eu, professor Frank, semana a semana estamos trazendo aí temas palpitantes, temas interessantes, temas que são bastante cobrados nos concursos e nas provas de OAB. E hoje a gente vai trabalhar com crime de responsabilidade, crime comum do chefe do executivo. Vem com a gente. Então, gente, antes da gente falar sobre crime comum e crime de responsabilidade do chefe do executivo, é preciso que a gente fale da diferença entre impedimento e vacância. Impedimento seria o afastamento temporário do chefe do executivo, seja ele presidente, governador, prefeito, que pode se dar desautorizadamente por até 15 dias e autorizado pelo legislativo após 15 dias. Então, o prefeito com autorização da Câmara Municipal, o governador de estado com autorização da Assembleia Legislativa Estadual e o presidente com autorização do Congresso. Eles podem se afastar, chefe do executivo, prefeito, governador, presidente, por até 15 dias, sem autorização de ninguém, e acima dos 15 dias, com autorização do legislativo. Perfeito? E o que seria vacância? Se impedimento é o afastamento temporário do chefe do executivo, vacância é um afastamento indefinitivo, que se dá por perda do cargo, renúncia ou morte. A perda do cargo, via de regra, se dá por um processo por crime de responsabilidade, que é o processo de impeachment. Então, assim, embora soe estranho que a palavra impeachment em inglês significa impedimento, impedimento é o afastamento temporário. Impeachment é um tipo de vacância que se dá, que tem por consequência a perda do cargo do chefe executivo. Perfeito? Então, nós temos alguns cenários aí. Mas antes de falar desses cenários, das possibilidades de crimes cometidos pelo chefe executivo, sobretudo pelo presidente, a gente tem que abordar a questão das imunidades. Então, quais são as imunidades do chefe do executivo? Do presidente. Ele tem imunidades formais, imunidades materiais ele não dispõe. A gente vai ver num outro vídeo as imunidades materiais dos parlamentares. Né? Então, o que seria a diferença entre imunidade formal e imunidade material? Imunidade formal seria uma imunidade de cunho processualístico, de prisão, de foro. Já a imunidade material seria a irresponsabilidade pela prática de alguns crimes. O chefe do executivo ele só tem imunidades formais. Então, pensemos o seguinte, quais seriam as imunidades que o presidente teria? Ele tem imunidade de processamento, ele só pode ser processado se a Câmara autorizar o processamento por quórum de 2/3. Ele tem imunidade de prisão, ele só pode ser preso após o trânsito em julgado, ainda que ele cometa um crime flagrante, ele não vai poder ser preso nem preventivamente, nem flagrante, somente após o trânsito em julgado. Ele tem foro privilegiado por crimes comuns relacionados à atividade presidencial. Ele vai ser, depois de autorizado pela Câmara, pelo quórum de 2/3. A Câmara não julga ninguém, essa é uma pegadinha comum das provas de concurso OAB. A Câmara é instância autorizativa, ela autoriza o julgamento, ela não julga ninguém. Então, se a Câmara autorizou, relativamente a crimes comuns cometidos pelo chefe do executivo, crimes comuns relacionados à atividade presidencial, a gente já viu o que são crimes comuns, o que não são crimes comuns, o que são crimes de responsabilidade, por exemplo. Crimes comuns relacionados à atividade presidencial, ela vai ser autorizado pela Câmara, por 2/3 e processado no STF. Crimes de responsabilidade, autorizado pela Câmara, por 2/3 e processado no Senado. E esse crime de responsabilidade, a gente está abordando exatamente a questão do impeachment, do processo de impeachment. O que acontece, gente? O que seria crime comum e crime de responsabilidade? A gente sempre bate na tecla em nossas matérias que o direito é uno. E que, às vezes, o aluno não enxerga a unicidade do direito. Ele diz, eu gosto de penal, mas não gosto de civil. Eu gosto de processo, mas não gosto do direito material. Ou vice-versa. E essa é uma afirmação sem sentido. O direito é uma unidade. A divisão é meramente didática. Você está aqui no direito constitucional, tentando saber o que é crime comum, crime de responsabilidade, um conceito que você vai precisar beber da fonte lá do direito, da teoria geral, do direito penal. Então, o que seria crime comum? Crime comum é aquele... imagine um funil invertido. Crime comum é aquele que qualquer pessoa pratica. Não existe qualidade especial nenhuma para o sujeito ativo do crime comum. Quem é que pode praticar o crime comum? Qualquer pessoa. Idoso, criança, mulher, não tem nenhuma qualidade especial. Homicídio, furto, roubo, são crimes comuns, crimes que qualquer pessoa pratica. E descendo o funil, a gente tem os crimes próprios. O que seriam os crimes próprios? São crimes em que eu vou exigir peculiaridades do seu sujeito ativo. Somente uma certa categoria, uma classe pode praticar. A gente tem os crimes praticados por funcionário público. Peculato, concussão, corrupção privilegiada, corrupção passiva, prevaricação. Então, são crimes que somente o funcionário público pratica. Você pode ter, tudo bem, um
partícipe, alguém que é da seara privada, que não é funcionário público, e que atuou ciente da condição de funcionário público do outro, e aí sim ele pode ser enquadrado nessa situação. Mas aí é direito penal, é só para a gente ter uma ideia. Então, assim, eu tenho crime comum, qualquer pessoa pratica. Crime próprio, eu exijo uma categoria especial, deixar o médico de informar doença de potencial pandêmico. O médico atende um paciente, vê que o paciente está com Covid, ele tem que informar as autoridades de saúde, seja ela municipal, estadual ou federal, até porque a lei é uma norma penal em branco, ela não especifica qualquer autoridade. Mas o certo é, na base do funil temos os crimes de mão própria, que só você pratica. Seria o caso do falso testemunho. Ninguém pode dizer, vá lá e falseie o meu testemunho. O testemunho é seu. Não dá para outro falsear. Percebem? O certo é, o chefe executivo, o presidente, ele pode cometer crimes comuns? Homicídio ele pode cometer? Pode. Mas ele pode cometer crimes próprios da atividade presidencial. Esses crimes são chamados crimes de responsabilidade. Ele pode cometer um homicídio. E a gente vai ter alguns cenários aí. E essa é talvez a parte mais importante da aula. Assunto extremamente cobrado em provas de OAB, extremamente cobrado em provas de concurso. E palpitante aí na imprensa o tempo todo, né? A gente vê de quando em quando na imprensa o tema impeachment trazido à baila novamente. Então, vamos lá. Imaginemos o seguinte cenário. O que vai interessar pra gente é a diplomação. Quando a gente diz que alguém exerce um mandato com T, que é diferente de mandado de segurança, mandado de injunção, que é uma petição. Mandato está relacionado ao contrato em que você cede poderes para alguém atuar em seu nome. Quem tem um mandato político recebeu poderes através do voto para exercer a vereança, ser deputado federal, deputado estadual, presidente, prefeito, governador, exercer uma atividade pública que ele recebeu poderes da sociedade por meio do voto. Recebeu uma procuração. Essa procuração é o diploma. Ele é diplomado. Ele recebe do TSE ou do TRE, dependendo de que cargo ele tenha, a que cargo ele esteja concorrendo, o presidente recebe do TSE um diploma. É muito antes da posse, é muito antes do exercício do cargo. A partir do momento que ele é diplomado, ele goza das imunidades. Então, imaginemos o seguinte cenário. O presidente comete um homicídio de alguém antes da diplomação, ou seja, ele não é presidente, ele não tem imunidade nenhuma. Então, esse processamento inicia-se na justiça comum, ele é diplomado, ele já vai ter a imunidade de foro, ele vai ter que ser processado e julgado pelo STF, esse processo sobe para o STF e continua. Transitou em julgado, ele tem imunidade de prisão, só pode ser preso após o trânsito de julgado. Após o trânsito de julgado é preso e a perda do cargo. Esse é o primeiro cenário, crime cometido antes da diplomacia. Qual seria o segundo cenário? Um crime cometido após a diplomação, mas um crime comum qualquer. O presidente, numa briga com um vizinho de condomínio, matou o vizinho. Esse crime é relacionado à atividade presidencial? Tem algum link com a atividade presidencial? Não, foi uma briga de vizinhos. Porque, por um acaso, ele era o presidente, um dos vizinhos. Ele matou o vizinho, houve um homicídio. Nesse caso, ele só vai ser processado após o término do mandato. Não tem autorização pela Câmara, não tem competência do STF, para processamento, nada. Ele cometeu um homicídio. Durante o mandato, após a diplomação, esse homicídio não se relaciona em nada com a atividade presidencial. Ele vai ser processado após o término do mandato presidencial. E qual é o outro cenário? Quando ele comete um crime comum relativo à atividade presidencial. Imagine que numa discussão no Planalto ele venha alvejar e efetua disparos e mata um ministro. É um crime comum? É homicídio, mas tem um link, tem uma relação com a atividade presidencial. Como é que funciona? A Câmara, instância autorizativa, vai autorizar o processamento por 2/3. E aí o processo é encaminhado para o STF, para que seja efetuado esse processamento. Quem processa o presidente por crimes comuns atinentes relacionados à atividade presidencial é o STF. Perfeito? E a gente tem um outro cenário, quando ele comete crimes de responsabilidade. Estão no rol do artigo 85. Esse rol do artigo 85, gente, é um rol exemplificativo. Então, professor, quer dizer que existem outros crimes de responsabilidade além do artigo 85? Não. O artigo 85 prevê que deva existir uma lei federal ampliando esse rol, mas não existe. O próprio processamento do impeachment segue um rito de uma lei a lei 1079 de 50. Então, o que acontece? Não há uma lei federal ampliando esse rol. Os crimes de responsabilidade são somente aqueles do artigo 85. A gente pode exemplificar. Atentar contra a liberdade do exercício do Ministério Público, atentar contra os direitos políticos sociais, contra a lei orçamentária, contra a tripartição de poderes, contra a existência da União. Então, são alguns crimes do rol do artigo 85, que, se cometidos, podem implicar em processamento de impeachment.
E como é que se daria? Se o presidente cometeu algum desses crimes do rol do artigo 85, a Câmara autoriza por quórum de 2/3, a Câmara nunca julga, e aí quem vai julgar é o Senado. Perfeito? O julgamento do Senado, ele é um julgamento trifásico. Nós temos 3 fases no julgamento do Senado. Uma primeira fase, uma votação por maioria absoluta. Há um parecer de uma comissão especial. Esse parecer não é vinculativo, ou seja, os 85 senadores não são obrigados a seguir esse parecer. E depois vai para uma segunda fase. Na segunda e na terceira fase, o que acontece? O Senado se torna um órgão híbrido. Ele é jurídico-político. Ele passa a ser o Senado presidido pelo presidente do STF. Então, tem uma segunda fase com todos os mecanismos processuais de um processo jurídico. Você vai ter contraditório, ampla defesa, advogados, provas. E uma terceira fase, que é a fase de julgamento. Percebam que existe afastamento do chefe do executivo quando do processamento, seja por crime comum, relacionado à atividade presidencial, que tramita no STF, como por crime de responsabilidade, que tramita no Senado, existe sim. A partir do momento que o processamento se inicia no STF, o chefe do executivo, o presidente, é afastado por 180 dias. Caso o processo no STF demore mais do que 180 dias, ele retorna ao cargo e o processo continua sem nenhum entrave. A mesma coisa no Senado. No Senado nós temos a primeira fase, na segunda fase e na terceira fase, a partir da segunda fase do julgamento no Senado, nós vamos ter o afastamento do chefe do executivo por 180 dias também. Caso o processo demore mais do que 180 dias, ele retorna ao cargo sem nenhum entrave ao processo que continua normalmente. Perfeito? Galerinha, meu muito obrigado. Espero que tenham curtido, espero que tenham aprendido aqui conosco. E percebam que é um assunto muito cobrado em primeira fase do exame da ordem, é um assunto muito cobrado em concursos também. Então, curta, compartilhe, siga nossas redes, a gente está sempre trazendo material interessante aí para vocês. Apertem o sininho aqui, curtam e sigam nossas redes. Forte abraço e até a próxima.